Em 1 Reis, no capítulo 18. Eu ia fazer os 2 capítulos, mas não tem como. Vai ter que ser só um. Da próxima vez eu vou fazer o 19, mas, como ele é mais curto, mas depois o fim do ministério de Elias, para a gente poder acabar tendo conhecido a vida, como que ele surgiu, Elias, que a gente não sabe, mas a gente sabe como que ele foi embora, hein? Então, vou pegar depois em 2 Reis, a próxima vez, quando Deus está levando ele. Agora, então, vai ser o capítulo 18. A gente tinha visto como acaba, o rei Acabe estava ruim da outra vez, que Elias foi lá falar que não teria mais chuvas, né? Então, ele falou até... eu vou reler o 17, versículo 1. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, na Jordânia, né? Disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Qual que é o versículo? Esse aqui é o 17:1, que eu só estou repetindo. Capítulo 17, versículo 1. Até que eu ordene, ele fala. Portanto, Acabe, o rei, ele procurou ele, a gente vai ver, em todas as regiões, para quando começou a apertar, para que ele faça voltar a chuva. Hein? Você pode fechar um pouquinho aqui, por favor? Aí, a gente vai ver tudo isso, essa perseguição a Elias, e também como Deus está cuidando dele. Né? Então, vamos começar já. Então, com o capítulo 18, versículo 1. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias. Eu queria ressaltar, já da outra vez eu falei, os tempos da Bíblia são muito aleatórios, né? Porque ele fala algum tempo depois, mas depois a gente vê que o 3º ano, 3 anos depois, é um bom tempo depois, né? Não é um tempinho, algum tempo, tudo bem. Aí o Senhor disse a Elias: vá, apresente-se ao rei Acabe, diga que lhe enviarei chuva, depois de 3 anos. Elias foi apresentar-se a Acabe. Eu quero ler aqui rapidinho, em Lucas 4:25, para ver como aconteceu isso. Lucas 4:25. Eu vou ler. Não precisa vocês lerem, só um versículo. Aqui está escrito assim, Lucas, no Evangelho de Lucas. Por certo, havia muito... Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio. E uma fome terrível devastou a terra. Então, aqui ele está falando 3 anos e meio. Em todo lugar da Bíblia está escrito 3 anos e meio, quando é relatada a história de Elias. Aqui está escrito 3 anos, porque se passaram 3 anos... Se passaram 3 anos a partir do momento que Deus falou com Elias... Espera aí, só um minuto. Pronto. Se passou 3 anos a partir de Deus falou com Elias, hein? Só que Elias, imagine, até encontrar o rei e tudo, ele devia estar longe, ele devia fugir sempre. Então, demorou mais 6 meses até a chuva voltar. Então, 3 anos depois, o Senhor falou com Elias, mas na verdade a seca ficou por 3 anos e meio. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era tão severa, hein, em Samaria, Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Então ele não era desses do rei Acabe, nem da Jezabel, que adorava outros deuses. Hein? Isso não é o Obadias profeta. Tem um livro de Obadias, hein? Perto 12. Esse aqui é um servo, está escrito o administrador
do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna, forneceu alimento e água para eles. Agora, vê o que ele fez escondido da Jezabel e escondido certamente também do rei Acabe, hein? A Jezabel, quando ela casou com Acabe, ela, entre aspas, quase obrigou, acho que não obrigou, Acabe concordou numa boa, de importar todos esses deuses em Israel. Não tinha o deus Baal, não tinha nada, não tinha Moloque. Tudo isso vem dessa mulher. O Moloque, o Baal, Azera, Astartes. São 4 deuses que vieram da Fenícia. A Fenícia hoje é o Líbano. Ela é libanesa, na verdade. Hoje seria uma libanesa. Ela não é israelita. Quando fala de Fenícia, é libanesa hoje. Aí ela trouxe esses deuses junto com ela. Então, não existiam esses deuses antes, né? O Baal, esse deus que a gente já comentou da outra vez, o Moloque, um deus dos sacrifícios, eles mataram, tinha que oferecer crianças para ele, né? Para o Moloque. Para Azera, a gente viu também que é uma deusa da fertilidade. Astarte também era, acho também da fertilidade. Agora o Baal, ele era o deus dos elementos, hein? Deus do vento, do sol, visto como um deus do sol. O Baal, Moloque como deus justamente de sacrifício, tinha que sacrificar as coisas. Na verdade, o Baal, ele era um pouquinho igual ao Deus eterno para eles. Porque nosso Deus eterno, ele é o criador de tudo. E para eles também. O Baal, ele tinha os elementos, né? É só o Moloque que tinha o fogo, mas os outros elementos eram todos com Baal. Então, por isso que depois ele vai chamar o Baal junto com o Eterno, porque para eles era o mesmo poder, né, dentro de Baal, como no Deus Eterno. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos algum dos meus cavalos e mula. Eles nem tinham mais água para as mulas do rei, hein? Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele, com o rosto no chão. Quando eles falam, também vou explicar o que é essa divisão de território. É a divisão do país de Israel, hein? Israel, ele estava... a gente viu que ele estava... O reino do norte, que era comandado por Acabe, ele fazia parte, era 10 tribos reunidas, hein? Então, quando dividiram, certamente, dividiram por antigas tribos, hein? Pegaram uma parte, o Elias pegou para procurar água, e a outra parte o Obadias, o Elias não, o Obadias pegou, a outra parte o Acabe pegou para procurar água, hein? Mas não, eles não iam até Judá, né? Era de Samaria para cima, porque Judá era, como a gente viu, as 2 outras tribos, que eram Judas e Benjamim, hein? Aí quando ele viu Elias vindo em sua direção, ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. Eu, Senhor, vê, com esse minúsculo, né? Eu, Senhor mesmo, meu Senhor Elias. Ele está falando meu Senhor porque é profeta, o Elias. Ele não está falando Senhor, tudo conhece, mas era um Senhor, porque era profeta, era revestido da autoridade do Senhor com esse maiúsculo. Perguntou: sim, eu sou, respondeu Elias. Agora, vá, diga ao rei, Elias está aqui. Os 3 anos, né? Aí Obadias, meio que debochando, né? Porém protestou: que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Imagina, o Acabe procurou ele por 3 anos em todo lugar. Pois, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, agora com esse maiúsculo, o rei o procurou, o Elias,
em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. Isso aqui está falando de Israel, né, dessas tribos. E cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. Porque como eu li o versículo 1 do capítulo 17, estava na boca dele, hein? A volta da chuva, a volta das benções. Então, precisava encontrar o Elias. E agora, o Senhor, o Elias, né, que eles chamam de Senhor, diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui, mas assim que eu deixar, o Espírito do Senhor, dos céus, o levará embora, sabe sei lá para onde ele te levou já por 3 anos, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. É lógico, hein? Ele tinha medo. Aí, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida, ao Senhor com S maiúsculo, tem que tomar cuidado quando agora está falando ao Senhor. Por quê? Ninguém lhe falou da ocasião em que a Jezabel tentou matar os profetas do Senhor, escondi 100 deles em 2 cavernas. Ele forneceu alimento e água. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Realmente, eu não tinha acabado quando eu falei disso, mas realmente é uma tarefa. Imagine, 100 pessoas, 50 cada caverna. Não tem comida, não tem água. Ele os alimentou. Por todo esse tempo, ele deu água. Então, a tarefa que foi isso foi uma coisa... É tudo escondido. Mas Elias diz, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então, aí sim, Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu, como ele tinha previsto, o Obadias, para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu, diz, é você mesmo o perturbador de Israel? Já estava procurando aí. Rapaz, é você mesmo o perturbador de Israel? Não causei nem problema algum a Israel. Respondeu Elias, o Senhor e a sua família que são os perturbadores, pois recusaram obedecer aos mandamentos do Senhor com S maiúsculo. Em vez disso, adoraram imagem de Baal. O que acontece hoje, hein? Hoje a igreja, ela é a mesma coisa, hein? A gente às vezes, a gente não, mas as pessoas culpam o Senhor, culpam cheio de coisa. Você o perto não abençoa. Mas são eles, a culpa é da gente, ou das pessoas, não da gente. Agora, convoco todo Israel, que são os líderes de tribos, hein, para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Agora vê, tem 450 profetas de Baal, né, que a Jezabel trouxe esses dois. Só que Baal, eu acredito que ele era mais esse profeta a serviço do rei Acabe. É porque eles falam que os profetas da deusa Azerá, que ela também trouxe, hein, os 400 comiam na mesa dela. Então, eles eram... Certamente os profetas de Baal, os 450, eram profetas para o rei, e os 400 outros eram profetas para ela, porque ela que alimentava, que sustentava esses 400 profetas. Então, os outros eram sustentados por Acabe, logicamente. Hein? Então, são 850 pessoas. Acabe convocou todo o povo de Israel. Todo o povo é maneira de falar, né? Porque não caberia todo o povo de Israel no Monte Carmelo. E os profetas para se reunir no Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo, ele fica perto do Mar de Galileia, hein? Perto depois onde Jesus, mais ou menos, nasceu, lá em cima, hein? Acaba convocou todo o povo de Israel e os profetas se reúnem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. É isso que eu estava falando. Os dois, para eles,
Deus eterno e Deus Baal, eles tinham o mesmo poder. Para os profetas de Baal, Baal tinha o poder da criação, dos elementos, da terra. E para a gente, para Elias, era o Deus eterno, lógico, que o verdadeiro. Os outros são deuses com D minúsculo, né? Então, Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas ainda. Porque a Jezabel estava andando matando todos os profetas, hein, lembra? Ele escondeu 100. Então ele não sabia, talvez, que tinha esses 100 escondidos. Ele tinha falado, mas ele não tinha visto. Então, por enquanto, ele era o único, certo? Mas tinha mais 100 que não tinha sido morto graças a Obadias. E depois a gente vai ver que tinha mais 7.000 pessoas também que não se curvaram perante esses falsos deuses, hein? Mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos, hein? Que os profetas de Baal escolhem um deles, cortam o animal em pedaços e o colocam sobre a lenha do altar. Mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho, eu colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Isso aqui é muito interessante, porque primeiramente ele deixa a escolha para eles escolherem, para eles depois não falar, mas esse aqui não era um novilho sem mancha, Deus não quis ele, o nosso Deus não quis ele, porque você escolheu ele. Não, ele fala, pode escolher, eu pego outro. Para não ter nenhuma desculpa depois, hein? Aí ele fala assim, então invoque o nome de seu Deus, Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Eu queria ler aqui, em Levíticos 9:24, eu vou ler. Esse aqui é importante a gente saber. Naquela época de Elias ele veio depois de Davi, depois de Moisés, logicamente, depois de Davi e de Salomão. Deus, ele costumava sempre pôr fogo nas coisas, é ele mesmo. A gente vai ver isso em Levíticos, em outros lugares, isso aqui é importante. Então, por isso também, o Elias, ele tinha a convicção que Deus ia pôr fogo. Porque não era a primeira, para ele era normal, praticamente normal, que quando precisava mostrar, ele ia pôr fogo. 9:24, Levítico. Levítico é o terceiro livro bem no início. Hein? Eu vou ler do 23. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Como? Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria, se prostraram com o rosto no chão. Então lá ele já tinha posto fogo na gordura, no holocausto. Quando a gente fala de holocausto ou de sacrifício, o holocausto é quando vai até tudo queimado. Quando é sacrifício, você pega um pedaço da carne, o outro eles comiam. Um pedaço eles sacrificavam, e o outro pedaço eles comiam. Então, isso aqui era sacrifício. O holocausto é quando eles não comiam nada. A pessoa trazia e queimava tudo. Só. Certo? Aí tem em 1 Crônica, 21:26, vou ler também, logo depois de Reis, 25:26, no tempo de 1 Crônico 21, versículo 26. É Crônicas, não Crônico. Crônico é doença. Não é? 21, Crônicas 26. Ó. Acho que vai cair aqui. Não, estou em 2. Em segundo Crônicas. Não, primeiro Crônicas 26. Não, estava em segundo Crônicas mesmo. 21. Ó. Então não anotei as páginas, então.
Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com que? Fogo do céu, para queimar a oferta sobre o altar. Então, isso aqui já tinha acontecido. O Davi, ele era rei quando Israel era ainda unido. Vocês lembram que a gente não tinha essa divisão de tribo. Então, era antes, hein, do rei Acabe, uns 200, 250 anos antes do rei Acabe. Então, obviamente, o Elias sabia de tudo isso. Aí a gente vai ver que os filhos de Davi, o Salomão também. Vou ler ainda em 2 Crônicas, está logo depois, 2 Crônicas 7, 1. Capítulo 7, versículo 1, a gente vai ver que o Salomão, mesma coisa. Então, eram fatos conhecidos. 7:1. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Então, já tinha acontecido 3 vezes antes o Elias pedir isso para o Senhor, hein? Então, ele tinha convicção. Como a gente sabe, não, o Senhor abençoou, ele já me curou uma vez, ele vai me curar uma segunda vez, uma terceira, não tem problema. Para ele não tem isso, não tem limite, não é? Aí, eu vou reler lá do 24, né? Então invoque no nome de seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo é seu Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comece você, pois são muitos. Escolhem um dos novilhos, preparam-no e invocam o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritavam: Ô Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma e dançava em volta do altar que haviam feito. Quando ele fala começar desde manhã, amanhã naquela época era o levantar do sol, hein? Então era bem cedo, 5, 6 horas da manhã. Gritaram, pediram até o meio-dia. Falaram, então, demorou uns 5, 6, 7 horas. Por volta do meio-dia, aí Elias começou a zombar deles. Opa, vocês precisam gritar mais alto. Ele não está ouvindo, não. Lógico, não existe Deus é uma imagem. Dizia ele, sem dúvida, ele é um Deus, Talvez esteja meditando, ocupado em outro lugar. Ele não está respondendo. Ou talvez está viajando, ou dormindo, e precisa ser acordado. Eu acho isso muito bom. Então gritaram mais alto. E como era seu costume, cortaram-se com facas, até se mutilaram, e espadas, até sangraram. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta, ou reação alguma. Isso não lembra alguma religião da gente não, por aí, não é? De dançar, de se cortar, de fazer. Aí, você vê como as coisas se perpetuam, né? Apesar de todos os exemplos que não dava certo, mas as pessoas insistem, isso aqui é o capeta, hein? Então Elias disse ao povo: venham aqui. Isso aqui já era 3 da tarde, né? A hora do sacrifício, por 9 horas. Então Elias diz ao povo: agora eles desistiram, venham aqui, todo mundo. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Esse conserto do altar não seria também um conserto hoje da igreja, que está sendo diariamente derrubado por falsos profetas, por falsos ensinamentos, né? Então, chega alguém e começa a falar, não, a palavra diz, essa aqui, vamos consertar. Consertou, hein, o altar que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, que são as 12 tribos, um para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor diz, teu nome será Israel, e com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Isso aqui ele disse a Jacó naquela época, quando Jacó, o fundador dos 12 tribos, né? Ele teve 10 filhos, depois de uma subdivisão. 10 filhos, ele pegou uma tribo que ele subdividiu, deu 12. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água.
Na verdade, aqui está escrito 12 litros, mas no original são 24 litros, são 2 medidas de grão, que daria 24 litros. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou novilhos em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: enchem 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Essas 4 jarras grandes, em certas traduções, está lá um nome das jarras. Então dá uns entre 60 e 80 litros por cada jarra. São jarras gigantescas. De 60 a 80, são 4. Então vamos fazer 80 vezes 4 são 300 litros, né? 320 litros. Uns 300 litros que ele está derramando lá, por enquanto, em cima da lenha e do holocausto. Depois que fizeram isso, diz: façam a mesma coisa novamente. De novo, mais 900 litros. São já 1.800 litros, certo? Aí, não, são 300 litros, já são 600 litros, desculpa. Façam, quando terminaram, ele diz: agora façam o mesmo pela terceira vez, mais 300 litros. Eles seguiram a sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. De tanta água que tinha molhado lá, hein? Quase 1.000 litros de água. Na hora costumeiro de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Seriam mais ou menos 3 horas da tarde. O Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Isso aqui é muito importante. Ele não queria desafiar o Senhor nem ninguém. É o Senhor que falou isso para ele. Você vai lá, vocês lembram? Vai lá, fala cá. Então, tudo o Senhor que falou para ele de fazer isso. Porque se ele fizer aí não, ele está tentando a Deus, desafiando. Isso aqui não é profeta, não é servo de Deus. É ele que quer mandar em Deus, é obrigar Deus a fazer. Já não é mais servo. Prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. O Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu és o Senhor. Tu és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. É por isso que ele faz isso. Porque ele queria que Acabe desistisse dessas coisas. Era Israel. Então ele queria que ele voltasse para ele. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão. E secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: ó Senhor Deus, o Senhor Deus, se o Senhor é Deus. Se o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal e não deixem nenhum escapar. E o povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quinsom e ali os matou. Então, aqui está escrito que Elias os levou e os matou, mas em outras partes está escrito que talvez não seja ele mesmo que matou. Porque ele deu a ordem, né? Vão, prendam e levam-os lá. Em seguida, Elias disse a Acabe: agora sim, vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Você vê que as coisas não acontecem assim. Ele está falando: não, estou vendo, agora vai vir chuva. Mas ele teve que fazer, ele teve que ir até o monte, ele teve que orar, e ver quantas vezes. Depois disse a seu servo: esses profetas, aonde eles iam, já tinha gente servindo eles, que se colocava a serviço dos profetas, para demonstrar respeito, para demonstrar... Porque a gente não vê servo em lugar nenhum até então, mas provavelmente ele também até tinha na caverna. Acabe foi comer e beber. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. Vá e olhe na direção do mar. Disse ao servo, quando ele ia orar. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Que ele fosse olhar.
Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Era longe, hein? Ele viu fazia tipo o tamanho da mão de um homem. Mas vocês vê a persistência. Bom, é claro que o número 7 é um número, assim, divino, hein? Mas não foi da primeira vez. É isso, certamente, é para sempre demonstrar que o Senhor não é surdo, mas também o Senhor não é assim a nossos ordens. A gente tem que sempre se colocar, a gente está sujeito à vontade do Senhor. É pronto, acabou. Se o Senhor, é como quando ele falou com Paulo orou 3 vezes, não, pronto, entendeu? Sempre a gente está sabendo que tudo que acontece é pela sua graça e para a glória dele, porque se a gente começar a mandar, a fazer, seria por nossa glória. Falou, pronto, acabou. Não, a gente tem que sempre se colocar na posição de servo, hein? Vi subir do mar uma pequena nuvem. Às vezes o milagre começa por pouca coisa. Então Elias lhe disse: vá depressa, dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva vai o impedir. Isso vem de uma nuvem pequenininha. Ele fala: opa, volte para casa logo, porque vai vir uma tempestade. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até entrar em Jezreel. Você acredita como ele... Um milagre, mais um milagre, né? Ele pôs a capa no cinto e correu à frente da carruagem. Então, isso é o que aconteceu. Não vou continuar hoje no 19, porque da próxima vez a gente vai já pegar o 19, mais em 2 vezes a subida de Elias na carruagem de fogo. Né? Ele vai conhecer, a gente vai ver que ele vai conhecer o Jeremias, repassar as suas bênçãos para ele, ele vai ser levado. Não, ele não experimentou. Mas é maravilhoso. O que eu queria ressaltar também é que a gente não vê, eu já falei isso da outra vez, porque eu queria insistir nisso. Naquela época não tinha esse negócio de depressão, de coisa. É lógico, medo faz parte do homem. Mas não querer comparar o pessoal. Claro que depois a gente vai vendo 19 que ele teve que fugir, como ele teve que fugir. Mas é lógico, você vai fugir. Esse aqui é o medo, hein? Mas não, o medo não quer dizer depressão. Não é, mesmo se você fala, Senhor, agora eu não tenho mais escolha. Eu tenho que fugir, não tem mais escolha. Senhor, me pegue de volta, porque só com o Senhor. Quantas vezes a gente fala isso? É só Deus mesmo. Mas não é porque estou em depressão, não entrei em depressão. Senhor, só você mesmo. Você me leva, você me dá uma saída. Não é por isso que estou entrando em depressão, não. É que a depressão ela não é uma coisa de uma hora, hein? Isso aqui é uma tristeza profunda, tudo o que a gente quiser. Então, esse negócio de depressão é muita filosófica, é coisa. Não é? Porque a depressão, hoje, ela é vista como uma coisa meio. Se realmente entra nisso, quer dizer que abre a porta na verdade, para o capeta, hein? Aí sim, a gente se afasta de Deus, é o capeta que começa a trabalhar na gente, porque a gente perdeu a fé, hein? Então, a palavra ela nos ensina sempre a ficar na fé do Senhor. Quem fica na fé do Senhor não se deixa abalar, crê que o Senhor o levanta, pode até cair, mas está escrito, pode até cair, mas levanta. Isso. Então a depressão não é do Senhor, é quem está com o Senhor. Logicamente, não tem isso. É quando realmente as coisas estão erradas na vida da gente, que a gente entra nessas coisas ciladas do diabo. Né? E aí tem a depressão. Síndrome do pânico. Todos esses coisas. Tudo. É muita coisa, muitas doenças assim, psicológicas. Então, vamos agradecer ao Senhor por todas essas coisas encorajadas, como a gente fala,